Oi, gente, boa tarde. Hoje, nossa reunião, agradecer a participação do Dr. Ícaro, médico infectologista aqui da CCIH do hospital, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os mecanismos de resistência do BGM. Obrigado, Pedro. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco com vocês sobre mecanismos de resistência. Então, o foco aqui da apresentação é basicamente falar um pouquinho da epidemiologia, contexto, e falar dos mecanismos e tentar traduzir um pouco da importância dessa questão classificatória dos mecanismos na nossa decisão clínica, né, na tomada de decisão. O que essas informações importam para vocês aqui? Então, começando aqui pelo contexto, esse, eu não sei quantos de vocês conhecem, esse é o nosso sistema de vigilância do Estado de São Paulo. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem todas as bacteremias de unidade de terapia intensiva das UTIs paulistas. A gente está falando de 432 UTIs, é um sistema bem robusto, já ele existe desde 2004. A última publicação é essa, de 2020. Infelizmente, se vocês entrarem no site agora, ele está fora do ar por conta da eleição. É uma regra meio ridícula, mas 6 meses antes da eleição, todos os materiais da Secretaria de Saúde têm que sair do ar e eles só voltam depois da eleição. Então, os dados de 21 nós vamos ter depois. Mas isso não deve mudar tanto de um ano para o outro, apesar de que a pandemia ela alterou bastante a configuração das coisas, né? Mas o que é importante? Aqui a gente já começa, então, a pensar o que a gente vai discutir nos próximos slides. Das nossas bacteremias, deixa eu puxar aqui o meu apontador. Aqui. Então, o agente isolado mais frequente é o estafilocoagulase negativo. Isso faz sentido porque eu estou falando de bacteremia primária. Então, aqui o catéter tem importância e o coagulase negativo é esperado mesmo que seja o mais importante. A gente vai discutir gram-negativo. Isoladamente, atualmente, a Klebsiella representa 18% de todas as bacteremias de terapia intensiva. Ela vem seguida de Acinetobacter com 10% e Pseudomonas com 6%. Como é que é o perfil de sensibilidade desses caras aqui? Esse gráfico, que também está lá no sistema, tomem só o seguinte cuidado, ele, num primeiro momento, ele pode parecer incidência e não é, tá? Então, isso aqui é a proporção de resistência de cada um desses agentes. Então, só lembrando lá para vocês, a Klebsiella é o mais frequente, com 18%, e a proporção aqui de resistência, já desde 2013, está em torno de 50%. Então, a pandemia, isso aumentou de maneira significativa, ela chegou em 2020 a 56%, a gente ainda não tem os dados de 2021. Isso aconteceu aqui no HC também, aconteceu na maioria dos hospitais aqui da região metropolitana que a gente tem notícia. O nosso segundo agente lá, que é o Acinetobacter com 10%, 83% resistente a carbapenem, e a Pseudomonas vem bem estável com 40% de resistência, e ela é o terceiro agente, o terceiro gram-negativo, na verdade, né? Isolado com 6%. Bom, isso aqui vocês conhecem bem desde a microbiologia, só para refrescar a memória, porque a gente vai falar um pouco dessas questões aqui. É uma representação esquemática, né, de uma membrana de gram-negativo, e a importância aqui dessa membrana, diferente dos gram-positivos, que eu tenho só a membrana plasmática e o peptido glicano, que é um polímero, né, que é feito com deala normalmente, que é bem espesso em gram positivo, é bem fino aqui no gram negativo, e o que tem bastante importância aqui para o mecanismo de resistência é a membrana externa em gram negativo. A gente vai detalhar um pouco mais cada um dos mecanismos, mas são basicamente, de maneira bem simples, a gente pode classificar os mecanismos em 3. O primeiro deles, e o mais importante, é o de inativação enzimática, né? Então, para a beta-lactâmica, as beta-lactamases, elas são bem importantes. E qual que é a contribuição aqui da membrana externa? Ela acaba delimitando um espaço que não existe em gram positivo, que é o espaço entre as duas membranas, que a gente chama de espaço periplasmático, e as beta-lactamases, elas ficam acumuladas aqui em grande quantidade. Então, quando os beta-lactâmicos, eles entram, eu aumento muito a chance de encontro físico mesmo entre uma beta-lactamase e um beta-lactâmico. Portanto, que existe aquela racional teórico, quando eu uso um antibiótico, por exemplo, polimixina, em que eu dissolvo praticamente a membrana externa, eu teria uma vantagem teórica, porque essa beta-lactamase ela acaba se espalhando no meio e ela está em menor concentração, esse espaço deixa de existir. O outro mecanismo é o de impermeabilidade, né? Então, a gente divide em dois, basicamente, eu preciso, para que o antibiótico, geralmente, para que o antibiótico entre, ele precisa de um canal porina. Então, ou eu reduzo a expressão de porina, ou eu simplesmente deleto
a expressão de porina e o antibiótico não consegue atingir o seu alvo, seja na membrana ou seja aqui no espaço intracelular. Ou então eu tenho uma alteração do sítio de ligação, né? Por exemplo, lá nos ribossomos ou aqui na própria parede celular, em que o antibiótico não consegue, por alteração conformacional do sítio, ele não consegue mais se ligar ao sítio e ele perde a sua atividade. Então, aqui estão representados, a gente vai falar um pouco mais deles, cada um desses 3 mecanismos, e tem um terceiro, que não é exatamente um mecanismo, mas é uma estratégia de sobrevivência bacteriana, que é a formação do biofilme. Isso aqui acontece no catéter, prótese ou qualquer outro, e mesmo sobre tecidos vivos, que eu vou mostrar num slide adiante, que é bem interessante, que é a colonização, né, de uma superfície rígida, então, e aí formação de uma matriz extracelular que, de maneira mecânica mesmo, ela protege tanto o sistema imune, né, as células do sistema imune para a eliminação bacteriana, como também a chegada dos antibióticos. Bom, esses são os nossos, então, esse é o nosso foco de discussão hoje. Esses patógenos, eles foram considerados os patógenos prioritários aí pela Organização Mundial da Saúde para atuação, tanto do ponto de vista de prevenção das infecções por esses agentes, como do desenvolvimento de novas drogas, né, para atuação. Então, bom, que são 2 gram-positivos, e entre os gram-negativos, a Klebsiella pneumoniae entre as enterobactérias é a mais importante, e dos não fermentadores da glicose, a Cinetobacter e Pseudomonas. A gente vai falar um pouquinho de Enterobacter também. Bom, então, daqui para diante, a gente vai falar um pouco mais sobre aqueles mecanismos, mas a gente vai ficar bem mais tempo falando sobre inativação enzimática e beta-lactamase, que, de fato, epidemiologicamente, é o que mais importa para a gente, é o mecanismo mais frequente. Então, basicamente, a inativação enzimática, ela pode destruir o sítio-alvo da enzima, como acontece na beta-lactamase, que ela altera o anel beta-lactâmico, ele perde a sua atividade, ou então ela altera toda a estrutura do antibiótico, que é o que acontece nos aminoglicosídeos, que ela é a chamada enzima modificadora de aminoglicosídeo, que faz uma alteração conformacional tal na droga, que ela não consegue mais se ligar no ribossomo 16S para fazer a sua função. Então, voltando lá para as beta-lactamases, que é o mais importante, ou mais frequente, a gente tem hoje mais de 3.000 beta-lactamases descritas. Então, assim, a gente nunca sabe qual é a beta-lactamase, é lógico que a gente conhece epidemiologicamente por investigação de epidemiologia molecular, mas a gente nunca sabe na beira do leito qual é exatamente a enzima que a gente está lidando. Mas elas têm um espectro que inicialmente era mais restrito às penicilinas, e hoje elas são, o espectro é tão amplo até a degradação dos carbapenêmicos. Então, existem algumas classificações que são classificações detalhadas, né, e complexas, que a gente não vai entrar aqui, mas tem de uma maneira simplificada, eu trouxe aqui uma informação bem básica, porque ela vai nos ajudar depois a entender um pouco o mecanismo de resistência. Então, nessa classificação de Ambler, que é uma classificação de estrutura, nós temos a classe A, e aqui dentro da classe A nós temos as ISBLs, que são derivadas principalmente das primordiais, que tem ISHV, que eu vou comentar um pouco mais adiante, e as carbapenemases da KPC, que vocês veem aqui com muita frequência aqui no hospital. Nós temos as metalo-beta-lactamases, principalmente do tipo INP e VIN para não fermentadora, Cinetopseudomonas, principalmente Pseudomonas, e NDM para enterobactéria. E aqui isso tem uma importância por conta das novas drogas que estão entrando aí no mercado. A gente vai falar mais. Depois nós temos as beta-lactamases do tipo AMP-C, que ela é bastante semelhante em termos de espectro à ISBL, mas elas têm suas particularidades, e as beta-lactamases do tipo OXA, que podem ter um espectro só para cefalosporina, mas também tem espectro de carbapenem, como no Acinetobacter. Para Acinetobacter, as carbapenemases do tipo OXA são as mais frequentes. Bom, então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como é que foi a evolução disso, né, dessas beta-lactamases, aqui mostrando as beta-lactamases no espaço periplasmático. Quando a gente lança a penicilina no mercado, lá na década de 40, a gente tem a primeira beta-lactamase de importância clínica, que era uma penicilinase, e é dessa maneira que a maioria dos estáfilos hoje são resistentes à penicilina. Então, aí surge a meticilina ou a oxacilina, que é uma penicilina que é resistente a essa ação de penicilinase.
Na década de 50, a gente tem as primeiras beta-lactamases induzíveis de Enterobacter e Citrobacter, elas são cromossômicas, portanto, e aí elas passam a ser expressas na presença dos novos beta-lactâmicos que estão surgindo. Década de 60, a gente tem cefalosporinas de primeira geração ganhando bastante espaço no uso clínico, e aí surge a primeira beta-lactamase plasmidial, que essa tem que a gente chama de primordial, que ela tem um espectro mais estreito para cefalosporina de primeira geração. É a partir desta daqui que, por mutação, a gente tem o surgimento das ISBLs. Então, qual que é a importância aqui de eu ter uma induzível e uma plasmidial? A plasmidial, ela pode ser transmitida, além da transmissão vertical, ela também pode ter uma transmissão horizontal, e eu passo para outras bactérias do mesmo gênero ou para gêneros diferentes. E aqui é bastante interessante que quando eu coloco cefalosporina de primeira geração, cefalexina e cefalotina no mercado, surgem essas beta-lactamases. Aí surgem, na década de 70, vem para o uso clínico, ceftriaxone, que era uma droga excelente, que dava conta dessas beta-lactamases aqui. 10 anos depois, a gente tem as primeiras descrições lá na Europa dessas beta-lactamases, que são chamadas de espectro ampliado, porque justamente pegam essas cefalosporinas novas na época de terceira geração e degradam todas, exceto o carbapenêmico, que na verdade estava entrando no mercado nesse momento e que davam conta destas enzimas. E aí a história se repete. 10 anos depois, em 96, começam a surgir as primeiras carbapenemases que agora degradam. Então, a gente fica enxugando o gelo, né? Você lança nova droga, daqui a pouco é exatamente isso que acontece. Em 95, né, 96, surgem as primeiras carbapenemases nos Estados Unidos e em Israel no primeiro surto. Então, isso aqui é mais ou menos o que eu falei. Esse quadro é interessante, que aqui deste lado estão todas as classes de antibiótico entrando no uso clínico. Na mesma década, vocês veem que do lado de baixo estão as descrições de resistência aos antibióticos. Os únicos antibióticos que têm um intervalo maior, né, entre o início do uso clínico e a resistência são os glicopeptídeos e o cloranfenicol, que tem quase 30 anos entre o início do uso e depois a resistência. Mas para todos os outros, eles acontecem quase que simultaneamente ou dentro da mesma década. Então, aqui, como eu já tinha falado, aqui a nomenclatura é complexa, mas aqui só rapidamente são as 3 beta-lactamases primordiais, lá de primeira geração, e a partir da TEM2 em diante são as de amplo espectro que vão surgir na década de 80. Depois as outras que eu comentei com vocês, a do tipo OXA, e elas geralmente têm a ver com o substrato, né, que foi identificado. Então as do tipo OXA, oxacilina, isso é um mecanismo fenotípico para no laboratório a gente saber que eu tenho uma atividade de OXA, né, usar, por exemplo, um disco de dicloxacilina. Mas a atividade importante aqui é sobre antibióticos de cobertura de gram-negativo. E por aí vai. Bom. Então vamos falar um pouco dessas ISBLs de espectro estendido, né? A gente já falou da origem, aqui está o espectro, são todas as cefalosporinas de terceira geração, inclusive o cefepime, que é uma de quarta geração. Ela costuma ser um pouco mais estável diante de uma ISBL, mas também é um substrato. Ele também tem espectro para Treonan, que é o monobactâmico, e a principal ocorrência é em Klebsiella e E. coli. E não só a principal ocorrência, mas também a facilidade ou a viabilidade, né, da identificação fenotípica nesses gêneros, né, porque como a gente vai ver adiante, existe um outro grupo que tem a AMP-C, que tem um espectro bastante semelhante, e elas são constitutivas. Isso torna difícil no laboratório eu dizer que aqueles outros gêneros têm SBL. Podem ter, porque eles são plasmodiais, e ela pode transmitir. Mas é difícil eu afirmar, por exemplo, que um Enterobacter tenha ISBL. Então, aqui são as principais bactérias reportadas. E elas podem também estar em Acinetobacter pseudomonas, né? Menos frequente, mas elas podem estar também. E aqui vem algumas das características importantes de SBL. A primeira delas, que tem uma importância epidemiológica, é o fato de serem plasmidiais e ter uma vantagem, né, e uma chance de disseminação muito maior. A questão da degradação que a gente já falou do espectro, e elas são inibidas in vitro por inibidores de beta-lactamase, do tipo clavulanato e tazobactam. Então, daqui surgiu uma pergunta clínica, né? Será que eu poderia tratar
infecções causadas por bactérias produtoras de SBL, como piperacillina tazobactam, mas para infecções graves ele não é um antibiótico seguro, né, para tratar. Ele é um marcador in vitro, né, para identificação laboratorial, mas para uso clínico ele não é um antibiótico em contexto grave, pelo menos de pacientes graves ou infecção de autoinóculo, não é um antibiótico seguro. Portanto, quando a gente fala de beta-lactâmico, é lógico que você pode migrar para outra classe, mas eu estou falando de beta-lactâmico quando eu tenho um patógeno produtor de SBL, e a indicação é usar carbapenêmico. Aqui é uma outra questão que é marcador fenotípico só, elas são sensíveis in vitro à cefoxitina, é o mefoxin, aqui é a droga comercial, né, que a gente tem disponível, não é uma droga, essa sensibilidade, ela costuma ser uma sensibilidade só in vitro, rapidamente ela desenvolve resistência se você usar clinicamente. Qual que é a situação que a gente mais usa a cefoxitina? Quem sabe? A gente tem uma situação aqui que a gente usa a cefoxitina com muita frequência. É que não é na UTI, isso vocês não fazem na UTI, mas é para profilaxia de cirurgia do trato digestivo. Quando eu vou fazer abertura de alça, por exemplo, eu posso usar uma cefalosporina de baixo espectro com metronidazol, por exemplo, ou eu posso usar cefoxitina, que tem espectro para anaeróbio. Então, como o uso desse antibiótico vai ser por no máximo 24 horas, essa é uma indicação possível, tá? Muitos hospitais têm a cefoxitina como a profilaxia para esse tipo de cirurgia. E elas são sensíveis, elas não têm espectro para carbapenêmico, tá? Pessoal, eu estou falando sem parar, sim, mas, por favor, isso pode ser um bate-papo, tá? Então, ok. Então, ISBL aqui. Aí a gente vai traçar um paralelo, falar um pouquinho da AMP-C, então, que é aquela outra enzima que tem um espectro muito semelhante, mas tem algumas particularidades. Então, a primeira questão é que lá a gente estava falando de uma enzima que é basicamente plasmidial. Eu não tenho ISBL constitutivo, cromossômico, tá? Aqui, elas são cromossômicas. Elas são cromossômicas para esses caras aqui, ok? E elas são, qual é a questão importante na clínica aqui, né? Você tem um paciente num contexto de gravidade e eu venho o meu resultado da hemocultura como por exemplo, o Enterobacter, o atualmente chamado de Klebsiella aerogenes, que é sensível a todas as cefalosporinas. A questão é que ele tem AMP-C constitutivo, e ele pode desreprimir durante o tratamento. Então, esse é um risco, né? A depender da gravidade e da exposição a antibiótico, isso pode ser um risco para o paciente. De que maneira que isso acontece? O antibiótico, quando o antibiótico começa a degradar a parede bacteriana, alguns produtos dessa degradação ativam um gene regulador aqui, que por sua vez desreprime o AMP-C e passa a produzir loucamente a enzima, e ela acaba, isso pode acontecer muito rapidamente, né? Então, principalmente quando eu estou falando de cefalosporina de terceira geração, né? Tipo ceftriaxone principalmente, ceftazidima menos, mas também o cefepime menos, né? Além do que o cefepime, como substrato dessa enzima, ele é um substrato mais estável, então eu posso conseguir dar conta de tratar a infecção com cefepime antes que eu tenha uma desrepressão tal que eu perca, inclusive, o cefepime. Então essa é uma outra diferença entre os dois tipos de enzima, né? Naquele, o cefepime não é uma droga segura, aqui, a depender do contexto, eu posso usar como alternativa terapêutica. Mas como nem tudo é fácil, né, elas além de serem cromossômicas, elas também podem ser plasmidiais e ter aquele problema da disseminação horizontal. Inclusive, eu posso ter Klebsiella que pode adquirir no seu plasmídio uma AMP-C plasmidial e passar a ter essas características aqui somadas, eventualmente, a uma ISBL, ou simplesmente ter só AMP-C plasmidial, enfim. Uma outra questão aqui, que é um marcador também desse tipo de enzima, é que elas não são inibidas pelos inibidores. Então, por exemplo, tazocin é uma droga que você nunca vai usar para tratar um cara dessa turma aqui, ok? Porque elas não são inibidas pelos inibidores de beta. Mesmo que eventualmente você tenha uma sensibilidade in vitro, que pode acontecer, mas em vivo ele não vai ter atividade. Bom, é isso. Vamos adiante. Então, aqui é só uma diferença, uma comparação entre as enzimas do tipo ISBL e AMP-C, esta plasmidial, esta cromossômica, essas não são enzimas não induzíveis e essas induzíveis. O espectro é mais amplo de ISBL comparado ao AMP-C. Aqui são inibidas por inibidores, aqui não.
Aqui são sensíveis às cefamicinas, lembrando que é só um marcador, aqui resistentes, e todas são sensíveis aos carbapenêmicos, se este for o único mecanismo, beleza? Aí tem a primeira regra, assim, até a primeira exceção da regra. Eventualmente, quando eu tenho, existe esse fenótipo aqui, que vocês talvez já tenham visto, que é um patógeno do tipo Klebsiella ou do tipo Klebsiella aerogenes, do tipo lá do grupo da AMPC, do MySpace, que é resistente a todas as cefalosporinas e só a ertapenem, mas é sensível a IME e sensível a mero. Isso, normalmente, está relacionado à hiperexpressão dessas duas enzimas aqui que a gente comentou, associado à deleção de porinas. Ele me dá esse fenótipo de que, além de perder as cefalosporinas, eu perco o ertapenem, mas eu não perco IME nem perco mero. Aqui é uma informação importante desse perfil, porque eu posso usar ainda o carbapenêmico de mais amplo espectro, tipo mero e IME, certo? E como é que eu sei que assim, eu nunca... Esse é o tipo de mecanismo que o laboratório não vai me dizer que tem, ó, esse patógeno é hiperprodutor e tal, e tem deleção. Até porque a gente não tem teste para hiperprodução, para chamar isso de hiperprodutor e de deleção. Mas a gente tem outros testes. De que maneira que vocês acham que vocês poderiam ter segurança de usar meropenem ou imipenem num caso como esse? Na prática, se vocês já se depararam com um caso como esse, qual parte do antibiograma que vocês olharam? Não. Não é MIC. Eu tenho lá, os MICs que eu tenho reportam a bactéria como sensível a IME, sensível a mero. Então é uma Klebsiella aerogenes. É sensível a MIC, sensível a mero, resistente a erta e resistente a todas as cefalosporinas. Qual outra parte do antibiograma vocês olham? O que vocês olham lá embaixo? É lá embaixo mesmo, mas o que vocês olham? AMP-C e SBL vai ter. Eu estou vendo já que é resistente a todas as cefalosporinas. Muito provavelmente ou é uma ou é outra, né? Aí veja, é resistente a erta. Quando é resistente a erta, que é um carbapenêmico, qual que é a nossa dúvida? Isso, perfeito. Ele tá pegando um carbapenem. Será que compromete IME ou mero? Então, para comprometer IME e mero, qual é o mecanismo? Carbapenemase. Exato, é isso. Então, eu preciso de alguma informação que me diga, olha, este cara não tem carbapenemase. Apesar de ser resistente a ERTA, eu vou usar o ERTA com segurança, ok? Então, tem. Então, a gente tem alguns testes fenotípicos para a produção de carbapenemase e é isso que a gente vai olhar. Então, a gente, antes de entrar aqui é mais por curiosidade, tá? Isso aqui é uma coisa bem de laboratório, mas só para vocês saberem como funciona, antes de entrar na produção de carbapenemase, eu vou falar rapidamente de como que se identifica uma ISBL. Então, na ISBL, eu pego lá a Klebsiella, por exemplo, e coloco numa placa um disco que tem ácido clavulânico e um disco que só tem um antibiótico. No disco que só tem antibiótico, eu tenho aqui um halo de inibição bem pequeno, então é resistência. Quando eu coloquei o ácido clavulânico, eu aumento o halo de inibição. Lembram que elas inibem os inibidores de beta-lactamase inibem as enzimas? Então, eu consigo aqui, eu digo fenotipicamente que eu tenho uma atividade de SBL. É desta forma que o laboratório nos diz que o teste é positivo ou não, é aquela informação que vocês recebem no antibiograma. Tá? Esse aqui é um outro tipo de teste que chama de aproximação. Então, o que acontece? Eu coloco o antibiótico com o inibidor de beta-lactamase e os antibióticos sem, e eu formo aqui uma distorção de halo entre os dois halos de inibição, e isso é positivo. Se não houvesse essa distorção, seria um teste negativo. Então, isso é uma curiosidade, ok? Então, vamos falar das carbapenemases agora, porque a gente fica nessa situação, a gente tem que saber se a gente pode ou não pode usar IME ou mero. Bom, primeiro, quais são as carbapenemases importantes? A carbapenemase mais importante para a gente aqui no HC é a KPC, ponto. Né? Então, Klebsiella,
mais de 90% a gente tem outras coisas, mas mais de 90% das nossas enzimas aqui são do tipo KPC. Aí, qual que é o cuidado que a gente tem que ter atualmente? Algumas carbapenimases que não são KPC, elas podem estar aqui nessa classe B, que são as metalo. Para enterobactéria, a NDM é mais importante. Para pseudomonas, essas aqui podem surgir, e para cineto eu posso ter também algumas metalo-beta-lactamases, sendo mais frequente em pseudomonas e num grupo pequeno, Kleber. Qual que é a importância disso? Por que é importante eu saber se tem metalo ou se é do tipo serina? É isso. Né? Torgena, Zerbaxa são duas drogas que estão chegando que eu não posso usar na situação em que eu tenho metalo-beta-lactamase. Então, essa informação tem que ser olhada com atenção. E a classe D são as enzimas do tipo OXA, que são importantes principalmente em Acinetobacter. Esse cara aqui, a OXA48, a gente vigia muito, mais de uma década, sempre que a gente tem, mas ela de fato não é importante ainda no Brasil. Ela é importante no hemisfério norte, algumas regiões da Ásia, a qualquer momento ela pode ficar importante para a gente, e neste momento não é, tá? Mas é importante a gente saber que ela existe, até porque para os testes fenotípicos que a gente tem, a sensibilidade para a identificação desse cara aqui é sempre pior, né? Então, isso não é um problema ainda, mas ele pode vir a ser um problema num futuro próximo. Então, bom, de que maneira que eu consigo identificar uma carbapenemase? Ou eu faço um teste molecular, tipo uma PCR, que eu amplifico o gene de resistência, caro, a gente não tem para fazer isso na rotina, né? A gente pode fazer em alguns isolados selecionados ou em pesquisa, ou a gente usa os testes fenotípicos que me indica uma atividade de carbapenemase sem necessariamente eu saber exatamente qual é a carbapenemase que está em jogo. Então, hoje, o que a gente tem disponível são os testes fenotípicos. Então, a gente vai conhecer aqui alguns dos testes fenotípicos. Então, será que eu pulei um aqui? Acho que eu tirei. Putz, infelizmente, eu acho que eu tirei. Eu tirei o Rod. Eu não sei por que ele desapareceu. Bom, mas o Rod não tem problema de eu ter tirado, porque ele também tirou do HC. Então, ele era um teste que a gente usava até pouco tempo, mas era um teste que tinha problema de sensibilidade, tinha problema de especificidade, enfim, não está mais entre nós. Então, um dos testes que a gente tem aqui é o teste do ácido borônico, em que é o mesmo princípio daquele da ISBL. Eu uso um com o antibiótico puro, o outro com ácido borônico. O ácido borônico inibe, bloqueia a ação da enzima, eu amplio o halo de inibição. E tem o teste do EDTA. Se o EDTA resgatar a sensibilidade aumentando a inibição, isso significa que ela quelou o íon zinco da metalo-beta-lactamase. Um EDTA positivo indica que a gente tem uma metalo-beta-lactamase na jogada. E é assim que o laboratório reporta aqui para a gente. EDTA positivo, presença de metalo-beta-lactamase. Perfeito. Bom, a gente tem outros testes chegando, tá? Então vocês vão se deparar aqui no HC e nas UTIs, para quem está dando plantão fora, vocês já talvez conheçam alguns destes testes em algumas UTIs. Então, este é um teste que é o Carbo-NP, que são esses testes colorimétricos. Isso aqui é um teste positivo. Então, o que eu tenho aqui? Uma amostra suspeita que eu coloquei no tubo A e no tubo B com fenol. Este aqui é um tubo sem imipenem, este aqui é um tubo com imipenem. Então, o que acontece aqui? Neste caso, o imipenem é degradado pelo fenol, e aí o produto do metabolismo altera o pH e altera a cor. Então, alterou a cor, positivo esse aqui. Quando eu tenho os dois vermelhos, os dois são negativos. Então, ele é bom, ele é sensível, varia de 73% a 100%. Onde ele perde sensibilidade? Nesse cara aqui, na OXA48. Mas como a OXA48 não é importante para a gente no Brasil, essa sensibilidade para a gente está mais perto de 100% do que de 73%. A especificidade é de 100%. Então, é um bom teste. Qual que é o problema? Ele não te diz se é serino ou se é metalo, tá? Então, você vai precisar de testes adicionais. Aí tem um outro cara aqui que a gente está fazendo no HC e vocês recebem no antibiograma, que é o teste de inativação de carbapenêmico. Como é que a gente faz isso? Eu pego o disco de meropenem e tenho uma amostra suspeita de carbapenemase. Então, eu coloco num tubo um disco de meropenem com um determinado volume da minha amostra. E deixo lá por 2 horas, sei lá quantas horas que o laboratório deixa. O fato é que depois desse tempo eu retiro e coloco sobre uma placa de uma coli que eu conheço que é sensível a tudo. Se tenho halo de inibição, quer dizer que o meropenem está aqui. Se eu não tenho halo de inibição, quer dizer que quando ele estava incubando lá com a minha amostra suspeita,
A carbapenemase que estava lá degradou todo o meropenem do disco, e aqui eu não tenho meropenem nenhum, por isso que essa minha coli, que é sensível, está aqui aparecendo como resistente. Tá? Deu para entender o princípio do método? Então, esse é um teste interessante. Se eu puser EDTA junto aqui, eu consigo separar metalo. Ele é de fácil execução, menor custo, a gente já tem aqui no HC, a sensibilidade é boa, e a especificidade também é boa. Eu perco sensibilidade aqui de novo para a Oxa 48, mesmo raciocínio, para a gente a sensibilidade é alta. E por fim, esse teste que é bem bom, não é molecular, mas eu consigo dizer qual é a enzima que está em jogo. Como é que é o imunocromatográfico? A gente também começou a reportar aqui há algum tempo para enterobactéria principalmente. É um lateral flow, exatamente como o teste de COVID para antígeno, né? Eu mergulho aqui, eu pingo aqui a amostra, aqui eu tenho anticorpo para todas as enzimas que eu quero. Se ela for positiva, ela vai reagir aqui justamente na banda da enzima que eu estou procurando. Aqui essa é uma de 5 alvos, né? A gente está trabalhando com uma que tem 3 alvos, que é KPC, Oxa 48 e NDM. Então tá de fora VIN, INP, mas provavelmente no futuro a gente vai substituir uma de 5 alvos. Não pega tudo, é lógico que eu posso ter uma enzima que não está contemplada aqui, mas tem as mais frequentes, estão aí. Então a gente está melhorando muito essa coisa. Sensibilidade é alta, especificidade também é alta. De novo aqui é a Oxa 48 e pega aqui na especificidade. Bom, então é isso. Até aqui a gente encerrou o capítulo de beta-lactâmico. Tudo bem? Podemos ir adiante? Então agora eu vou passar mais rapidamente, até porque a gente não tem teste, não tem o que reportar, a gente só conhecer um pouco como é que é o mecanismo. Então, para aminoglicosídeo, a gente tem 2 tipos principais de mecanismo de resistência. Um deles é enzimático, de novo. A questão aqui, um pouco diferente lá das beta-lactamases, é que aqui, estas enzimas, elas são mais substrato específicas, né? Então, isso quer dizer que para cada classe, são 3 classes principais, né? As acetiltransferases, fosfotransferases e tal, e as nucleotidil, elas têm substratos preferenciais, o que pode me dar, e vocês veem com muita frequência, um fenótipo em que eu tenho sensibilidade a um aminoglicosídeo e resistência a outro. E isso pode ter a ver justamente com a enzima modificadora, e eu posso usar com segurança o aminoglicosídeo que está sensível. Não dá uma resistência de classe, né? Ela é de droga. A outra forma que eu tenho, e essa geralmente me dá uma resistência de droga, é quando eu modifico o sítio de ligação. Quer dizer, a região ribossômica em que o antibiótico se liga, ela se altera de tal maneira que eu não tenho mais a possibilidade de atuação do antibiótico. Bom, isso é o que acontece também para quinolona, né? Isso vocês conhecem bastante também. Essa é uma enzima que é fundamental aí para a reprodução de gram-negativo, mas ela tem uma alteração espacial de tal maneira que as quinolonas não se ligam mais. Isso é cromossômica, é mutação espontânea, pode estar associada ao uso de quinolona, né, anteceder a expressão desse tipo, desse gene de resistência, mas ele não é transferido de maneira horizontal, e sim de maneira vertical. E o outro exemplo de modificação do sítio de ligação é a resistência às polimixinas, né? Essa a gente conhece menos, esse tipo de resistência, mas basicamente são essas 2 formas aqui. Para a Klebsiella, que é do tipo é um gene plasmidial também, do tipo MCR1, ele altera a carga, ele não destrói, ele não altera a conformação espacial, mas ele altera a carga. Como a carga de polimixina é uma carga positiva e aqui é uma carga negativa, eu, alterando essa carga, eu não tenho mais afinidade da polimixina ao LPS, que é justamente o sítio de ligação da droga. Então, eu perco atividade. E no caso do Acinetobacter, o principal mecanismo de resistência é deixar de produzir o LPS, e eu não tenho também como ter ligação da polimixina ao Acinetobacter. Qual que é a nossa principal preocupação? Esse gene aqui é plasmidial, então tem maior potencial de disseminação, esse aqui menos, tanto que a gente não vê tanto Acinetobacter resistente à polimixina, certo? Porque a gente tem surtos no HC, mas a gente não se disseminou, por exemplo, como disseminou para a Klebsiella resistente a carbapenêmico.
E, por fim, o terceiro mecanismo de resistência é o de impermeabilidade. Então, eu tenho duas formas, né? Ou eu tenho uma menor expressão das porinas, ou simplesmente a deleção. E tenho ainda a bomba de fluxo, né? O que acontece? O antibiótico, ele penetra, mas eu tenho uma captura aqui na parte interior da membrana, na parte interna da membrana plasmática, que por um mecanismo ativo, né, com gasto de energia, eu faço a exclusão desse antibiótico de volta para o meio externo. Isso aqui é um mecanismo de defesa natural em membrana biológica, né? A gente tem esse tipo de mecanismo, por exemplo, o sistema nervoso central tem algumas dessas bombas aqui que jogam veneno para fora, por exemplo, substância tóxica. Essa é a forma também pela qual cefalotina não se acumula em célula do sistema nervoso central, justamente porque ela sai por meio de bomba de efluxo. E aqui em gram negativo, para esses antibióticos de amplo espectro, eles podem também ser excluídos dessa maneira. Perda de porina, esse é um tipo de perda de porina curiosa, que talvez vocês já tenham visto esse fenótipo, porque não é tão incomum, que é uma porina chamada OPRD, que é principalmente é mais importante em pseudomonas resistente a carbapenêmico. Quando eu tenho essa perda de porina, eu perco os dois, posso perder os dois carbapenêmicos. Se eu tiver este como único mecanismo de resistência, eu tenho sensibilidade a todas as outras drogas e só resistência aos carbapenêmicos, porque é o canal exclusivo, vamos dizer assim, de passagem de carbapenêmico pela membrana. E tem essa outra porina aqui em Acinetobacter, que é um análogo dessa OPRD para pseudomonas. Bom, aqui é um exemplo, né, da estrutura de uma bomba de efluxo. Bom, a classificação, ela é ultra complexa, cheia de letrinhas, né, MAX-A, MAX-B, OPRM. Eu só trouxe aqui um exemplo. Essa é uma das mais frequentes, que é em pseudomonas, que tem como substrato essas drogas aqui, né? Então, quando pseudomonas tem essa bomba de efluxo, ela joga para fora quinolona e meropenem, mas ela não joga imipenem. Então, esse é um fenótipo que a gente tem com alguma frequência em pseudomonas. Eu perco quinolona, perco meropenem, está lá sensível ao imipenem. A depender do contexto, você pode usar imipenem, por exemplo, como terapêutica, por ser uma droga que tem um PKPD interessante para tratar, mesmo que seja num regime combinado com outra droga, né? E aqui a gente já comentou, né, uma estratégia de sobrevivência que é o biofilme. O biofilme é uma coisa tão... Essa foto, eu já trouxe essa foto antes, não sei se vocês já viram, me desculpem se já tiverem, mas a gente fala muito de biofilme sobre superfície, como catéter e prótese, etc., né? Mas isso aqui é uma ventriculostomia, é uma endoscopia, mostrando aqui a superfície do epêndima, e isso daqui é um biofilme formado sobre a superfície do epêndima por Klebsiella resistente a carbapenem. Então, imagina o que é tratar uma ventriculite com uma formação desse tipo aqui, né? Uma coisa praticamente intratável. Bom, aqui eu trouxe dois exemplos, trouxe dois antibiogramas. Vocês estão enxergando bem esse antibiograma aqui? Não? Será que apagar a luz mais, talvez? Tá melhor? Bom, o que a gente tem aqui? Isso aqui é ontem, tá? Eu trouxe hoje, porque ontem a preceptora da CCH me mostrou esse caso. É uma paciente do transplante hepático, tem uma colangite, fez uma bacteremia. Aí é uma Kleb, o que ela tem aqui? Aminoglicosídeo, é sensível a mica, é resistente a gent. Para os beta-lactâmicos, é resistente a AMP. Bom, Kleb resistente a AMP é normal, tá? Não existe Kleb sensível a AMP, por conta de uma resistência intrínseca. Se vocês virem algum laboratório que reporta sensibilidade, duvidem de todo o resto. Porque... Então, para a cefalosporina, o que ela tem? Resistência a todas as cefalosporinas, inclusive cefepime. O laboratório reporta como positivo ISBL. Ela é resistente a tazocin, ertapenem resistente, mero resistente e imipenem intermediário. E aí, o que vocês acham? Tigesclina essa também. Tigesclina, tetraciclina. A gente não falou muito das tetraciclinas, né? As tetraciclinas têm proteção ribossômica, né? Para impedir de chegar no alvo, mas também tem bomba de fluxo. São as duas formas principais de resistência, inclusive a TIG, né? Tetraciclinas, incluindo tigesclina.
Mas o que, que vocês acham, aqui é S, o que, que vocês acham dessa, não estou discutindo tratamento, pensando no mecanismo de resistência. É, boa, bom, perfeito. Ela, ela, ela disse que é resistente à cefoxitina, portanto não deve ser só ISBL. E é resistente a carbapenêmicos, que não é só ERTA, né? E aí? Hã? Ah, você está pensando que tem carbapenemase. Perfeito. Aqueles testes fenotípicos ajudariam, né? Então tá. Aí estão os testes fenotípicos. Esse cara aqui é aquele lado de inativação, né? Que é o mergulho. Beleza. O outro fenotípico é o EDTA. Ambos são negativos. Consultar CCH. Ai, pode ser. Bom, aí agora nós vamos para adivinhação, né? O que que mas a primeira questão é que provavelmente não tem carbapenemase aqui mesmo, né? Como a gente tem alta especificidade dos testes, lembram disso? Então tem dois testes negativos. Então, uma coisa, ISBL provavelmente com ampiciplasmidial, talvez, é uma CLEB, pneumone, né? Não uma CLEB cloacae, ou uma CLEB, desculpa, aerógenes. Então, AMP-C e SBL é uma hipótese, e talvez com efluxo, ou aquela hiperprodução destas enzimas, AMP-C ou ISBL, com perda de porina. Normalmente, esse fenótipo, ele perde ERTA, mas não perde mero, né? Isso faz a gente pensar mais em efluxo junto aqui, né? Mas aí, bom, é por isso que eu disse que essa parte é adivinhação, mas o fato... Bom, se é um paciente grave, você vai correr o risco de falar, não, isso aqui porina, o que, que você pode... Não tem o carbapenemase na jogada, certo? Se você quiser melhorar, você não vai fazer monoterapia, como na maioria das Klebsielas multiresistentes a gente tem feito, né? Se vocês usariam algum carbapenêmico aqui? Não. O que, que vocês usariam para tratar aqui? É intraabdominal. Tem bactéria, bacteremia, mas o foco primário é abdominal. É, é difícil, né? Mas, olha, eu tenho a colistina S, certo? Eu tenho a mica S e eu tenho o TGS. Eu poderia ir por esses caminhos, né? Intraabdominal, você ter TIG, no esquema eu acho que é interessante, né? Porque, mas eu combinaria com alguma dessas outras duas drogas, porque está no sangue. E aí a gente sabe que é a concentração sérica da TIG, né? Eu colocaria TIG mais por conta do foco primário, mas eu não deixaria sozinho. Ou você pode colocar. A única coisa que eu não deixaria aqui como monoterapia talvez fosse a micacina, mas eu usaria ou monoterapia polimixina ou a TG com uma das outras duas drogas associadas. A mica em monoterapia, para bacteremia. Ela tem uma bacteremia associada, infecção disseminada. E nem a TG pela mesma razão. Monoterapia, sim. Colistina em monoterapia seria aceitável. Não é nenhum dos esquemas um esquema excelente, né? Tudo bem, pessoal, né? Mas, enfim. Bom, aí eu trouxe esse antibiograma não é daqui, tá? Eu trouxe lá do Oswaldo Cruz. Lá do Oswaldo Cruz é Fleury, outro laboratório, mas é interessante. Isso aqui, paciente terapia intensiva, secreção traqueal, pseudomonas, duas cepas, então tem uma discreta entre a cepa 1 e a cepa 2, mesmo agente, provavelmente, com uma subpopulação aí, né? Enfim, vamos lá. Comentários sobre esse antibiograma. Oi?
Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês nesse antibiograma? Eu achei que alguém fosse falar, hã? Tudo I. Por que que tá tudo I, pessoal? Pois é, vocês não sabem. É natural, tá? A maioria das pessoas não sabe mesmo por que que tá tudo I, mas tem uma coisa super importante que aconteceu no Brasil há 2 anos, que transformou esses caras em tudo I, e a gente não sabe. A gente que prescreve, a maioria das pessoas que prescreve não sabe. Então, o que que acontece? Eu pus a pergunta aqui, por que que tá tudo I? Então, aqui esse então, por favor, assim, essa mensagem é uma mensagem dessa aula, né? Sempre leiam as observações de rodapé dos antibiogramas, sabe? Porque tem comentários importantes lá. Então, aqui o Fleury coloca esse comentário para a gente, ó. A categoria S, sensível na dose padrão, ela não indica que há uma maior probabilidade de sucesso terapêutico do que para os antibióticos classificados como I, que é um sensível com aumento da exposição. Eu já vou comentar o que significa isso. A categoria I indica a necessidade de uso de regime terapêutico distinto daquele usualmente usado para as infecções causadas pela maioria dos organismos. Tá? Então, tem uma portaria de 2018 do Ministério da Saúde que recomenda que a gente deixe de usar o CLSI. Todo mundo sabe o que é o CLSI. É uma instituição norte-americana que é multilateral, então tem indústria farmacêutica, tem universidade, tem especialistas e tal, que são os caras que definem a nota de corte para dizer que acima de tal MIC é R, abaixo de tal MIC é S, baseado em estudos clínicos, etc. Mas são os caras que dizem para a gente quem é. Mas o CLSI, Estados Unidos, a Europa, sempre teve o EUCAST, que fazia a mesma coisa, tá? Nós, no Brasil, a maioria dos hospitais, a imensa maioria, seguia a CLSI. Mas nós trouxemos, o Brasil, né, um grupo de pessoas, trouxe a padronização do EUCAST para o Brasil, chamando de BRCAST. E essa diferença, ela é a diferença do BRCAST. Então, a gente trocou. O que vocês aprenderam na escola, né? Que esse é o cara que eu posso tratar. E o que eu geralmente devo evitar? O R, E, o I, vocês, né? Exceto se você não tinha uma outra opção interessante do S, você usava o I, mas I a gente evitava. Aqui não. O I é para não ser evitado. O I você pode usar desde que você aumente a dose do antibiótico que está usando. Então, a gente tem uma mudança de conceito, mas a gente tem um debate pobre no país falando sobre essa mudança de conceito, e a maioria dos médicos não sabe disso. Então, quando você pega lá, no hospital, o intensivista ou o médico de qualquer outra especialidade que vê tudo isso, ele não usa nenhum desses caras que são I. E aí eu tenho a piperacilina. Alguém ia perguntar? Pois é, vai dar torgena, e o cara vai deixar de usar piperacilina tazobactam. Bom, aqui o mero tá aí, tá? Mas eventualmente eu tenho, ele vai dar torgena. Eu poderia dar mero aqui? Poderia. Eu poderia dar piptazo aqui? Poderia. Existe. Então, por exemplo, para a piperacilina, que normalmente a dose é de 12 gramas por dia, que a gente faz, não é a dose padrão, vamos dizer assim, aqui é usar 18 gramas, por exemplo. Exato, exato. Para um cara sem insuficiência, o que faz já para os casos graves. E aumenta o tempo de infusão para aumentar a exposição, usa estratégias para aumentar a exposição à droga. Então, é isso, tá? Então, assim, ó, se vocês tiverem curiosidade, existe a página do BRCAST no Brasil, e lá tem, para não especialista, tem uma série de documentos explicando um pouco essa mudança. Acho que quem trabalha com paciente grave é importante conhecer que isso existe. Então, as definições antigas, o que a gente fazia? Eita, a gente tinha que aqui nesse range, que era o range do intermediário, era um efeito incerto, a gente não devia usar. Agora, o range continua o mesmo, só que o S eu não digo mais não use, eu digo use com aumento da exposição. Tá bom? Não, a gente ainda usa CLSI, tá? Mas vai mudar, tá? A Flávia, que é a nossa diretora do laboratório, ela é ligada ao CLSI e ela sempre foi uma grande opositora do BRCAST, por uma série de razões que aqui são técnicas de laboratório, execução de exames, etc.
mas virou portaria ministerial e ela já está adaptando, provavelmente em algum tempo, não sei quanto, ela vai anunciar as mudanças de... E a gente aqui, como hospital e CCH, Infecto e tal, a gente pretende fazer uma divulgação e um programa educativo para informar os médicos que essa mudança, ela existe. Não estou dizendo que é melhor que é pior, tá? Tem questões técnicas laboratoriais, mas o fato é que o consumidor da informação precisa conhecer que isso existe, né? Bom, que horas são? Nós estamos com 1 hora já. Tinha trazido algumas outras coisas de epidemiologia aqui do hospital, mas acho que essas eram as principais informações. Alguma questão, pessoal, que vocês queiram discutir? Fez sentido, não fez? Mudou alguma coisa na cabeça de vocês ou foi muito mais do mesmo? A gente praticamente não tem Oxa 48 no Brasil, né? Essa não deve ser a nossa preocupação. Quando a gente vai usar Torgena, a nossa principal preocupação é saber se tem metalo envolvido. Tem teste de EDTA positivo, não devo usar. Porque assim, como na maioria das vezes você não vai ter o teste molecular para saber qual é a enzima que você tem para tratar teu paciente, você vai ter que depender do teste fenotípico. Então, ter o EDTA já é, ou ter aquele teste de inibição, de inativação de carbapenêmico adaptado para metalo. Você pode fazer aquele simplificado que eu mostrei, existe um que chama ESIM, que é o carbapenem mais o EDTA junto. Ele também te dá essa informação. Seriam os dois testes, né, possíveis. Se tem metalo, você pode usar a Astreonan, mas você tem que usar Avibactam junto, né? Se você usar só a Astreonan, você não vai resolver para você. Então, o que a gente tem? Uma droga chegando no mercado que está em estudo de fase, pelo menos estava em 2, talvez já tenha iniciado de fase 3, que é a Astreonan com Avibactam. Essa é a nossa droga dos sonhos, né? Que eu tenho uma cefalosporina estável para metalo com o Avibactam, que é para as outras carbapenemases serina, né? Então, mas ela ainda... Não é. É que o que acontece? O Aztreonan é um beta-lactâmico que a metalo-beta-lactamase, por uma questão espacial, conformacional, não tem atuação. Ele é um substrato ruim para metalo, por isso ele é uma droga boa para metalo. E para serinos, serino-beta-lactamase, o Aztreonan ele é perdido. Por isso eu preciso do Avibactam, que é o único inibidor de beta-lactamase hoje no Brasil que consegue inibir as carbapenemases. Tem outros chegando. Vaborbactam, Helibactam, agora tem um monte que já tem nos Estados Unidos que a gente ainda não tem. Neste momento é só AVE. Quando você não sabe qual é a carbapenemase que você tem, você sabe que tem uma atividade de carbapenemase, é seguro você usar Avibactam desde que não tenha metalo na jogada. O teste de EDTA te diz isso, é EDTA negativo. Mas tem carbapenemase porque o teste de inativação de carbapenêmico é positivo, ou o ácido borônico é positivo, e aí você pode usar, por exemplo, a Avibactam. Você vai usar polimixina. Ou você pode, não, sozinho não, você pode fazer Aztreonan com, com Torgena, por exemplo, você usa os dois, sabe? Ou usa a monoterapia com polimixina, ou terapia combinada de polimixina, mas, enfim, outra droga que tenha sensibilidade no esquema, né, a depender do sítio. Mas a polimixina era sensível. Qual que é o... A gente tem algumas enterobactérias que são intrinsecamente resistentes à polimixina, né? Que tem alguns proteus, morganela. Se eu tiver NDM nestes caras, aí é realmente aquele que eu não tenho nada para dar, né? Porque eu perdi a polimixina e perdi todos os beta-lactâmicos, e geralmente vem acompanhado da perda das outras classes pelos outros mecanismos, né?
Aqui das outras classes, o aminoglicosídeo é o que está ainda mais sensível, né? A gente consegue manter algum perfil de sensibilidade, a depender do setor, mas a gente tem alguns mais, outros menos, mas a micacina, por exemplo, tem um perfil relativamente bom. Ok?